Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre algo que eu percebi na live da manhã. E eu tava pensando, eu falei, caralho, a gente tem um ótimo problema pra resolver. O Odair tem um ótimo problema pra resolver. Porque se a gente ainda enxerga algumas posições carentes nesse time atual do Atlético, e acho justo enxergar, acho que esse Atlético ele ainda pode melhorar em alguns cenários. Cara, na ponta esquerda, a situação ela é muito boa. Porque se você for botar na ponta do lápis, o Atlético tem o Luiz Fernando, atual artilheiro do time na temporada, atual líder de assistência do time na Série B. Então só isso aí já fala que a temporada do Luiz ela é muito positiva. Eu sei que tem muita gente que acredita que ele pode ser ainda melhor, mas se você for levar em consideração do jogador que chegou para ser uma referência técnica ao longo da temporada, eu acho que o Luiz vem conseguindo cumprir muito bem o papel que ele vem executando ao longo da temporada no Atlético. Então é um jogador que teria tudo para ser o titular da nossa ponta esquerda. Aí a gente vai para o mercado da bola e a gente traz o Mendonça, pedido especial de Odair Helma. E a gente vai ver, o Mendonça chega no Atlético em ótima forma. Tava muito bem no futebol mexicano. Então você já tem uma disputa ali. Mendonça ou Luiz Fernando? Luiz Fernando ou Mendonça? Aí você abre um pouquinho mais o leque e você percebe que você tem o Julimar. O Julimar, jogador que, pô, pra mim foi o melhor jogador da última temporada do Atlético, junto com o Bruno Zapelli, voltando a ficar à disposição muito em breve. Pro próximo mês a gente já pode contar com o Julimar. E não são jogadores que a gente olha e a gente fala, podem atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, muito pelo contrário. São pontas esquerdas. Podem atuar pela direita. É importante a gente saber que vai existir uma queda de desempenho a partir do momento que esses caras não estiverem na posição que eles se sentem mais confortáveis. Então, assim, vai ter uma disputa muito grande e naturalmente você vai ter pelo menos um jogador desse indo pro banco. Porque, beleza, um pode fazer a direita, mas um vai ter que ir pro banco. E se você me perguntar hoje, Thiago, quem deve ir pro banco, eu não sei te dizer. Porque a pergunta ela tá diretamente ligada a quem deve ser titular. Eu, obviamente, tenho um pé atrás em relação a como o Julimar vai voltar. Apesar de acreditar que o Julimar tem tudo pra voltar bem. E eu vou ser bem sincero com vocês, o Julimar bem tem vaga nesse time. O Julimar bem tem tudo que um ponta precisa ter. Se você pegar a somatória de qualidades, e até levando os defeitos em consideração, pra mim o Julimar pode não ser o mais maduro, mas é o mais completo dessas alternativas. Se a gente não tivesse trazido Viveiros, eu falaria, faz o ataque com os três e bota o Julimar de camisa 9. Mas é um cara muito capaz nos duelos individuais, ou seja, no famoso mano a mano, um contra um. Aí você tem o Julimar sendo um cara com muita capacidade de fazer gols, e gols de formas diferentes, de cabeça, batida de direita, batida de esquerda. Um jogador que tem arrancada, consegue deixar muitos marcadores pra trás, um jogador que tem velocidade. Então, assim, o Julimar, pra mim, ele pode ser o grande reforço da janela do Atlético se ele voltar próximo ao que ele estava entregando na temporada passada, que já era de um nível muito bom. Aí você tem o Luiz. O Luiz precisa ficar atento, na minha visão. Se a gente tem esse OBS em relação ao Julimar, mas como o Julimar vai voltar? O Julimar vai voltar bem? O Julimar não vai voltar bem? Eu até entendo. Mas o Luiz, ele vive algumas oscilações que tem jogos que o Luiz Fernando não entrega absolutamente nada. Acho que se você pegar a temporada como um todo, é uma temporada positiva. Se você pegar a temporada como um todo, é uma temporada que a gente consegue entender que o Luiz vem sendo muito importante. Mas eu acho que até por coletivamente o time ter passado por um momento de muitas oscilações, o Luiz deixou a desejar. E você tem o Mendonça, que a gente também não sabe qual o Mendonça que vai ser, né? A gente não sabe se vai ser o Mendonça um dos melhores momentos que a gente viu, por exemplo, no Ceará. Seria incrível se fosse. Seria perfeito se fosse. A realidade é essa. Seria gigantesco que fosse. Estou torcendo muito, inclusive, que seja. Eu trouxe aqui os números pra gente dar uma olhada e entender. Vou contextualizar aqui pra vocês.
Os números do Luiz Fernando na Série B de 2025, do Mendonça no último campeonato que ele jogou pelo no futebol mexicano, né? O Clausura 2024-2025, o Julimar ano passado na Série A. E obviamente o líder da estatística eu marquei ali de azul. Já fica muito claro como o Mendonça ele lidera a maioria das estatísticas, né? Minutos por gol, ou seja, demora tantos minutos para fazer um gol. O Luiz Fernando demora 552 na Série B atual, um número relevante. Já Mendonça e Julimar, número muito próximo, algo por volta de 268, 275 minutos. Então, assim, dá para dizer que estão muito equilibrados e eu acho que é um ponto a ser levado em consideração, sabe, rapaziada? São 3 pontas que tem gol. O Julimar tem gol, o Luiz tem gol e o Mendonça tem gol. Então a gente vai ter muito poder de fogo vindo dos nossos pontos. A gente vai ter muita alternativa que esses caras vão trazer para o Atlético decidir jogos. Então o Atlético não vai ter só um alvo, sei lá, o Viveiros, o Allan Kardec. O Atlético vai ter os pontas criando situações, mas o Atlético também pode contar com o Mendonça, com o Julimar e com o Luiz Fernando para decidir jogos. Eu acho que isso é muito valioso mesmo. Aí no sentido de gols por jogo, a melhor média é do Mendonça, 0.3. Chutes por jogo, a melhor média é do Julimar, 2.4. Aí você tem chutes no gol por jogo, aí você tem um equilíbrio muito grande ali com o Luiz Fernando e Mendonça empatados no primeiro. Aí você tem conversão a gol, número extremamente relevante. Extremamente relevante. A questão de conversão a gol do Mendonça é o dobro, basicamente, do Julimar, que também tá na frente do Luiz Fernando. Então é um cara que quando tá de frente ao gol, tem um poder de decisão significativo. Aí você tem questão de ações por jogo, o Mendonça substancialmente melhor do que os outros. Você tem a situação de chances criadas, o Mendonça também ganha. Em cruzamentos, você tem uma média muito baixa do Luiz Fernando. O Mendonça ganha, o Julimar também tem um bom número. Então, assim, essa estatística eu leio como um jogador que dá o tapa no fundo e consegue fazer esse cruzamento com eficiência, com qualidade, consegue criar situações de gol, consegue gerar perigo através disso. Aí a gente tem duelos 51, 41, 52, algo muito próximo ali. O Mendonça perde um pouquinho, até fisicamente não ser um cara tão alto. A gente vê na questão dos duelos aéreos, só ganha 10% dos duelos aéreos. E no drible, o Luiz Fernando leva vantagem. Eu fiquei impressionado com esses números do Mendonça, cara. O Mendonça, ele chega no Atlético não pra se recuperar, não chega no Atlético pra tentar recuperar a sua melhor versão. O Mendonça chega no Atlético bem, gente. Mendonça chega no Atlético performando, Mendonça chega no Atlético num ponto de momento muito positivo. Um jogador muito participativo no jogo, um jogador com ótima taxa de conversão de gols, ou seja, eficiente quando aparece na cara do gol, e um jogador que também lidera a questão de chances criadas. Então, criativamente, o Mendonça também chega num momento muito positivo. Então, eu tô muito curioso para entender o que vai ser o Mendonça, muito curioso para entender o que vai ser o Julimar. E eu ouso dizer para vocês, o Luiz Fernando, ele vai ter que jogar muita bola para se manter no time titular. Hoje a situação mais complicada no time titular do Atlético para se manter mais até do que o Julimar voltando, o Mendonça chegando, é o do Luiz Fernando que tá aqui. Então, eu comemoro a variedade e a qualidade das peças que o Atlético tem hoje no seu elenco para essa posição. Ontem eu tava falando com o empresário, a gente tava falando, pô, o Atlético ainda busca um ponta e tal, ele tava me contando. Eu falei, cara, tô sabendo, eu acho que a gente precisa de ponta direita. Acho que ponta direita ela tá muito esvaziada enquanto a ponta esquerda tá muito lotada. A gente ainda tem Tevez, a gente ainda tem Isaac. Mas ele falou, é muito difícil achar ponta boa hoje no mercado. E acho que o Atlético ele pode se considerar um clube privilegiado porque tem pontas suficientes para entregar e para, mais do que isso, desequilibrar. Valeu, meu povo. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.